agora falando sobre trânsito, conversando com o professor Rubens Ramos, professor da UFRN, especialista em trânsito. Seja muito bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Falando sobre trânsito, o Detran divulgou um levantamento recente, né, de que a frota no Rio Grande do Norte teria aumentado aí cerca de quase 5%. O que isso representa em termos de vias, rodovias? O Estado tem estrutura para essa frota toda? Bom, primeiro entender que esse aumento da frota de Natal não foi um aumento só de Natal. Ele acompanha o Brasil. De certo modo, Natal, nos últimos 10 anos, tem acompanhado o aumento da frota do país, né? Então, Natal, por exemplo, é a quarta... Em 2008, era a quarta cidade do Nordeste, capital, em posse de carros. Em 2018, continua sendo a quarta cidade em posse de carros. Então, esse aumento da frota acompanhou o padrão do país. Então, de certo modo, a gente está conseguindo... Isso é um bom sinal, sim, né? Quer dizer, o Brasil prosperou nesses 10 anos e Natal também acompanhou essa prosperidade com a aquisição de automóveis, que é um elemento de prosperidade. Em relação às vias, aí tem que ver aonde que esse aumento de carros está acontecendo. Porque ele não é, digamos assim, homogêneo, né? Isso, até o levantamento fala que esse aumento, o primeiro lugar acontece mais aqui em Natal e o segundo lugar seria em Mossoró. Natal vem tentando fazer algumas adequações no trânsito, até com as obras ali na entrada da cidade e tudo. Existem os binários também, vira e volta a gente está noticiando aqui que existem mudanças no trânsito na tentativa de se adequar com essa frota. Em segundo lugar, Mossoró, confesso que desconheço como é a estrutura, o suporte de Mossoró. Bom, primeiro, Natal e interior. Mossoró, por exemplo, tem mais motos que carros. Então, na verdade, a gente tem que olhar Mossoró. O impacto de Mossoró principal é o aumento da frota de motos, sim, que é outra dinâmica de movimento no trânsito, né? Muito mais arriscado, mais ainda perigoso. Persiste nisso, né? O interior ainda tem mais motos do que... Curioso é o seguinte, Natal tem mais carros que motos, né? A gente tem muito mais. E a Grande Natal, Macaíba, Extremóis, Panamirim, São Gonçalo, também tem mais carros que motos. De certo modo, Natal tem uma região que influencia esse padrão de usar mais carros do que motos. Já o interior todo, inclusive Mossoró, é mais moto que carro. Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Corrais Novos, Santa Cruz, João Câmara, o que você imaginar aí, tem mais motos que carros. Então, assim, são problemas diferentes a lidar. Sim. O caso de Mossoró, eu diria que a grande preocupação seria com as motos, né? Natal em parte, porque também tem muita moto. E Natal seria nos bairros onde há mais carros e nos bairros onde há menos carros. Que também, mesmo em Natal, não é uma coisa homogênea a distribuição de carros nos bairros. Há uma diferença de proporção de carros nos bairros. Há bairros europeus em Natal e há bairros de terceiro mundo em Natal em relação à posse de carros. Inclusive, para a gente visualizar isso bem direitinho, o professor Rubens Ramos trouxe para a gente um mapa que ilustra muito bem como é que funciona, né, essa distribuição. Como vocês podem ver aí na telinha, o professor vai explicar como é que funciona, com a escala. Então, há um indicador que é quantidade de automóveis por cada 1.000 habitantes. Esse indicador mede, digamos assim, a taxa de motorização de veículos de uma cidade, de um país, etc. O que está em azul ali é um padrão Europa, que é cerca de 450 para mais carros por 1.000 habitantes. Então, observe, a zona sul, né, quer dizer, Ponta Negra, Capimacio, mesmo Neópolis, Satélite ali, Pitimbu, Candelária, uma parte de Lagoa Nova. Ali é Petrópolis e Tirol, que está bem azulzinho. Petrópolis, bem mais azul. Cidade Alta aparece também por causa de registros de empresa ou governo. Tirol. Então, você tem uma região, Natal, que é a região europeia. Sim. De posse de carros, né? Nessa região, a tendência não é o aumento da frota, mas a mudança do padrão da frota, né? De carros de um valor X para um valor superior. Certo. Então, de um carro nacional para um carro importado. A tendência é essa. Já naquela região vermelha, e aí pega toda a Zona Norte, Zona Oeste, etc., aí sim a tendência futura é o aumento da quantidade de carros. Nessas regiões, sim, haverá nos próximos 10, 15 anos uma pressão muito grande no trânsito, né? Então, particularmente, por exemplo, Ponte do Igapó, que é um trânsito enorme hoje em Natal. A tendência é que as motos de lá se transformem em carros e os carros, que são poucos ainda, sejam ainda maiores e então
teremos um colapso futuro na ponte do Igapó. E aí, professor, quando a gente traz dados e estatísticas, só para o pessoal de casa entender por que funciona, né? A gente precisa juntar, agrupar todos esses dados para poder depois oferecer algum tipo de solução para a cidade, né? É só visualizando muito bem, como esse mapa que o senhor trouxe aqui para a gente, que a gente consegue dizer quais são as necessidades de cada região. E baseado nesse mapa, como é que o senhor avalia o que nós temos de estrutura? Realmente também é desproporcional a estrutura de vias na Zona Sul e na Zona Norte para comportar esses carros? A Zona Norte ainda está um pouco distante de ter uma estrutura que suporte os carros que podem vir a ter, né? Em relação ao atual, eu diria que, se a gente olhar, hoje, sim. O que está em azul ali é onde tem as principais vias da cidade, mais ou menos o que é uma realidade de alinhamento entre a infraestrutura e os veículos. Mas se olhar para frente, na Zona Azul não vai crescer, na vermelha vai crescer. Então, onde hoje tem uma situação que pode até ser suficiente, inevitavelmente, nos próximos 5 a 10 anos, haverá um colapso nas vias em relação ao fluxo das pessoas que vão passar a usar carros. É uma tendência quase inevitável. E obra a gente não projeta e conclui de um dia para o outro, né? Tem que pensar. No mínimo tem que pensar, né? Então, por exemplo, a ponte do Igapó tem que ser ampliada. Ela já hoje é um colapso, difícil hoje, assim, todo dia de tarde e de manhã é um problema, certo? Uma faixa de horário, mas aquilo lá vai cada vez mais se agravar ao longo do tempo, então ali tem que haver uma ampliação daquele espaço, e há um espaço para ampliar, embora se atinja uma parte do mangue, teria que ver como é que se faria uma compensação ambiental, né? Mas ali realmente está no limite do presente. E o futuro mostra que o aumento de carros vai acontecer nessa região. Então, professor, só para a gente finalizar, bem maior. A gente está falando sobre carros, motos. Nesse levantamento do Detran entra também a frota transporte público, transporte coletivo? Veículos em geral, certo. Aí, em relação a isso, caminhão. A gente sabe que aqui, Zona Sul, já existem as questões das faixas, né, exclusivas para ônibus e tudo. Aumentando essa frota, vamos pensar ali na Zona Norte daqui a um tempo, aumentando os carros, aumentando tudo que pode aumentar ali naquela região. Como é que fica essa relação dos carros, das motos com os ônibus? Vai ficar mais difícil, sem dúvida. Se não houver começar a pensar agora saídas, vai ficar mais difícil, cada vez mais essa convivência de carros com o transporte público na Zona Norte. Hoje já não é fácil também. Sim. É estreito ali, João Medeiros é estreitinha, Tomás Leandro é estreitinha, são duas faixas e tem trechos que afunila. Então, realmente, ali vai ser um problema, tem que haver uma ação preventiva já para antecipar esse processo. Exato, e a nossa conversa ela gira justamente em torno disso, né? Pensar agora para não ter problema para não sair correndo atrás do prejuízo, né? Eu agradeço, conversei com o professor Rubens Ramos, professor da UFRN, especialista em trânsito. Muito obrigada pelas suas informações e considerações. Foi maravilhoso ter esse mapinha para ilustrar. E aproveito e presenteie o senhor com os nossos produtos, Lucena, parceira aqui da casa, para que o senhor possa aproveitar os produtos, castanha, damasco, a cestinha é maravilhosa. Obrigado. Agradeço.